Olá, você está no programa Descomplicando a Vida. Estamos falando nos últimos programas sobre autoestima, porque a autoestima vai deixar a pessoa numa posição legal consigo mesmo, de modo a não ver tantos problemas na vida. Muitas vezes a pessoa está para baixo, está mal consigo mesmo e ela começa a achar que a vida é uma droga, que as coisas não funcionam e não percebe que esse movimento interno de ficar lá embaixo faz com que ela se sinta assim. Então, vamos discutir bastante sobre autoestima e hoje vamos falar dos pilares da autoestima. Porque algumas pessoas acham que basta repetir algumas palavras mágicas, eu gosto de mim, eu sou importante, eu vou conseguir vencer e pronto, está resolvido. E ela acaba tendo uma atitude inconsistente com essas ideias positivas. Então, a ideia da autoestima bem articulada, como propõe o Nathaniel Branden, que é um psicólogo, é que o indivíduo tenha uma atitude diante da vida que favoreça esta autoestima. Aí, ele fala de 6 passos ou pilares que vai sustentar a autoestima. O primeiro deles é viver consciente. Você está consciente da sua vida? O segundo é a atitude da autoaceitação. O terceiro, a atitude da autorresponsabilidade. O quarto, a atitude da autoafirmação. O quinto, a atitude da intencionalidade. E, por último, a atitude da integridade pessoal. Então, você veja que tudo isso decorre do modo como a pessoa interage com a vida, não é? Não é somente alguma coisa que se repete no interior dela, e a coisa já está resolvida, a personalidade já está trabalhada. Então, vamos com calma. Para entender melhor estes 6 pilares, nós vamos discutir um por programa. Hoje vamos falar do primeiro, que é viver consciente. Então, vamos lá. A grande maioria dos seres humanos passa pela própria existência como um sonâmbulo. O que é o sonâmbulo? É a pessoa que está dormindo. E quem está dormindo não está consciente. Você imagina que a pessoa sonâmbula, ela levanta à noite, sem saber o que está fazendo, anda pela casa, faz coisas, abre a porta, sai na rua, volta, no outro dia ela não lembra o que aconteceu. Esse sonambulismo, representando um estado de inconsciência, da pessoa não saber o que está fazendo, ele retrata, simboliza a pessoa que tem uma existência na qual não vive consciente, onde ela faz o que todo mundo faz, não é? Achando que está vivendo. Então, o Nathaniel Branden chama atenção a essa questão. Algumas pessoas vivem como sonâmbulos. Elas simplesmente seguem uma rotina, muitas vezes escravizante, alienante, né? A pessoa fica desfocada do si mesmo e fica preocupada somente com as coisas exteriores. Muito bem. Muita gente leva a vida assim, sem saber para aonde está indo. Ela está simplesmente seguindo os modelos sociais, os modismos, aquilo que os outros sugerem para ela, e ela vai indo para cá e para lá, né? E nem sempre ela está contente com tudo isso. Existe um certo mal-estar, uma sensação de vazio, parece que falta fazer alguma coisa, porque ela não está fazendo aquilo que é da vida dela. Digamos, aquilo que é de sua missão, a sua vocação, porque ela aprendeu a copiar o que os outros fazem. Então, a pessoa faz o que todo mundo faz. Ela bebe porque tem medo de ser criticada diante dos amigos, se caso ela não beber. Então, para fazer a média, ela acaba entrando na bebida, ou seja lá o que for, somente para ser simpática para os outros. Mesmo que aquilo esteja fazendo mal para ela, que ela se sinta desgostosa, como se ela estivesse ferindo um valor pessoal ou um problema físico mesmo. Aquilo lá traz mal-estar para ela, mas ela acaba preferindo ser agradável aos outros do que agradar a si mesma.
Depois, segue o projeto que outras pessoas lhe impõem, como os pais, né? Ela entra numa faculdade para fazer um curso que ela nunca sonhou, mas o pai acha que é importante. Às vezes ele é frustrado, o pai, porque não pôde fazer a faculdade que queria, e ele impõe isso ao filho. Ou a mãe, que às vezes optou ou teve que ficar em casa cuidando dos filhos, gostaria de fazer uma universidade, não pôde e vai fazer a filha gostar ou ser obrigada a fazer aquele curso. E ela faz, se forma e vai ser um mau profissional, não é? Que é aquela pessoa que sempre está de cara fechada, de mau humor, desgostosa da vida, reclama de tudo que acontece, não consegue se satisfazer com a profissão que passou 5 anos, 6, 7 em formação e está lá porque alguém achou que seria bom para ela e para ele. Aí a gente começa a entender na sociedade quantas pessoas estão desgostosas, né, e realizadas porque fizeram aquilo que seus pais propuseram. Ou se não, alguns mais imediatistas, eles vão fazer aquilo que a estatística diz que ganha mais dinheiro. Aí vão lá, fazem a formação, não gostam, é um sacrifício de estudar aquela matéria, mas como dá dinheiro, a pessoa envereda por esse caminho. E vai ser um péssimo profissional ou um profissional seco, arrogante, não é? Pode ser muito capaz, porque isso pode ser desenvolvido, mas é uma pessoa difícil no trato porque ela não está feliz consigo mesmo. Então, como você se encontra? Você está consciente do que está fazendo? Você é um projeto dos outros? Você deixou seus sonhos de lado? Como que você se observa? Ou você nunca fez isso? Simplesmente foi seguindo a rotina, né? Seguindo o esquema que a gente vai aprendendo desde criança, faz isso, faz aquilo, tal, e acha que é assim a vida, funciona desse modo, né? Sem parar para fazer uma consulta interna. O que eu gosto? O que eu quero? Enquanto você pensa nisso, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta, você estava refletindo aí sobre a sua conscientização pessoal. Olha só, o despertar é sair do sono, é acordar para a vida, é estar consciente, né? É diferente daquele estado de sono, sonambulismo, que a pessoa está dormindo. O despertar, ao contrário disso, é acordar para a vida. Acordar, opa, acordei, e agora? O que eu faço? É estar consciente ou ter conhecimento da própria existência. Eu não sou a extensão dos meus pais, da sociedade, dos amigos ou do que a sociedade propõe. Eu tenho pensamentos próprios, eu tenho sonhos, eu tenho ideais. A pessoa está acordando para a vida, né? É a pessoa saber o que ela quer. Ela tem os projetos, os sonhos que eu falei, que ela vai atrás. Ela não fica esperando alguém trazer, ou alguém dar a ela algo que ela tem que se esforçar, não é? Ela questiona a opinião que as pessoas têm dela. Você pega uma pessoa que não está muito bem consigo mesmo, que está naquele estado de sono, não é? É muito comum as pessoas fazerem considerações sobre ela e ela concordar. Então, por exemplo, alguém chega, nossa, mas você é tão tímido, não é? Ah, você é medroso, você parece inseguro, e a pessoa acaba concordando. Parece que ela não sabe o que ela é. A pessoa desperta sabe quem ela é, e ela discute a opinião que os outros têm sobre ela. Se alguém chega a falar, você é tímido? Não. Você achou eu tímido em que situação? Isso daí é um julgamento seu. Eu posso me sentir inibido numa situação que eu não domino, mas em outra situação eu me sinto à vontade. Isso daí é uma apreciação sua e não minha. E muitas vezes nós acabamos sendo rotulados por alguém ou pelos amigos no ambiente de trabalho ou a família e nós vestimos aquele papel, né? Como sendo a pessoa mais calada, introvertida, que tem vergonha de tudo, nós engolimos aquilo. Então, nós temos que saber quem somos para poder debater e expor ideias junto com os outros.
Quanto mais elevada for a consciência, mais avançada será a forma de vida, porque os horizontes vão se abrindo. A pessoa vai enxergando as várias oportunidades, tudo que está acontecendo. O universo é muito rico de possibilidades. Para a pessoa que vive aquela estreiteza mental, o universo se resume à sua casa, trabalho, casa, trabalho. E, pior do que isso, quarto, trabalho. A pessoa volta do trabalho, nem interage com os familiares, já vai direto para o quarto, né? Então, esse é o universo da pessoa. Somos seres para os quais a consciência é volitiva, diz o psicólogo Branden. Isso significa que o perfil de nossa natureza contém uma opção extraordinária. Olha só, opção extraordinária. De querer perceber, essa é uma opção. Ou, a segunda opção, de não dar nenhuma importância a isso, de perceber as coisas. Então, quando ele fala que a nossa consciência é volitiva, volitiva quer dizer que nós temos vontade, depende da nossa vontade. Eu posso ter a vontade de querer estar consciente ou de não estar consciente. É uma opção que nós não podemos fugir. Se você opta em deixar a sua vida correr o caminho que todo mundo escolhe ou faz, né, você está escolhendo abrir mão da sua existência. Se você começa a acordar, você fala, não, espera aí, eu quero fazer uma opção mais interessante para a minha caminhada. A minha caminhada não precisa ser igual a do meu pai, da minha mãe, etc. Pode ser em termos de virtude, coisas legais que eles fazem, mas não passos profissionais ou atitude ou interesses, vícios, etc., que não são do seu agrado, são deles, não o seu. Muito bem, então, nós traímos a consciência quando dizemos, sei que não estou dando o melhor de mim no trabalho, mas não quero pensar nisso. É uma opção, percebe? O indivíduo sabe que ele não está dando o melhor e que isso pode acarretar uma demissão, a falta de uma promoção, mas ele não quer se importar com isso. Às vezes a pessoa quer sair do trabalho, ir com os amigos no boteco, tomar uma cerveja, chegar em casa, desmaiar no sofá, dormir e deixar por isso mesmo. Mesmo que ele esteja angustiado no trabalho, que ele não seja reconhecido, não tem promoção, etc. É uma opção. Sei que não estou dando o melhor de mim no trabalho, isso eu já falei. Sei que há sinais de que nosso negócio vai indo de mal a pior, mas o que fizemos funcionou antes, não foi? O indivíduo às vezes fala para o seu sócio. As coisas não estão indo bem, mas como eles fizeram sempre as coisas do mesmo jeito, ele acha que tem que deixar daquele jeito. Ele prefere ficar na zona de conforto, da mesmice, e não agregar nada de novo na sua existência. Sei que meus filhos sofrem por ficarem tão pouco comigo. Sei que estou magoando-os e causando ressentimentos. Quem sabe um dia mudarei. A mulher fala com ele, os filhos pedem atenção e ele prefere ficar enterrado lá no jornal dele, no computador, no filme. E, como acontece comumente, os filhos crescem, a hora que ele olha, ele não viu o que aconteceu, né? E aí vem o arrependimento, ele quer resgatar, os filhos já se desligaram afetivamente dele, porque ele sempre esteve preocupado só com o umbigo dele, e aí os filhos vão viver a vida deles e não querem mais contato, porque é uma coisa difícil, não é? Durante a vida toda foi uma coisa chorosa, complicada, sempre eles ficaram em segundo plano e acaba entrando nessa situação. Sei que a maneira como estou comendo está acabando com a minha saúde, mas... Aí vem os asteriscos, né? Ele não quer saber disso. Você veja, são todas situações que exigem consciência. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que não está legal, eu vou começar a trabalhar para modificar isso. Então a pessoa começa a entrar naquele estado de desperto, de acordado, de saber o que é bom para ele, né? Ele sai desta situação que ele sabe que vai levá-lo a um desastre. No relacionamento interpessoal, na empresa, na balança, no excesso de peso, tudo isso pode ser um desastre para a sua existência. E depois que acontece uma doença, às vezes um AVC, um ataque cardíaco, seja lá o que for, uma gastrite, aí vem o arrependimento. E depois ele pode depender de medicamento a vida toda
e ele perde aquela liberdade que ele tinha, mal usada, porque ele só pensava nele, né? Ele não aproveitava a chance de melhorar a vida. Então, não vamos esquecer que a vida sempre traz feedback para nós, como estamos nos caminhando, se a gente está indo bem ou não, o que precisa ser feito, mudar ou não. A vida faz isso, mas quando nós estamos conscientes, nós podemos otimizar, nós podemos antecipar as respostas. Pensa nisso, vamos ao intervalo e já voltamos. Você está no programa Descomplicando a Vida, estou falando de autoestima e de um dos pilares da autoestima, que é viver consciente. Bem, através das milhares de escolhas que fazemos entre pensar e não pensar, entre ser responsável diante da realidade ou evitar sê-lo, estabelecemos uma noção de quem somos. Então a gente vai, né, tendo essa interação com a vida. Nós queremos pensar, não queremos pensar, enfrentamos situações, fugimos delas. Tudo isso vai fazendo com que a pessoa estabeleça uma noção de quem ele é. Então ele vai se julgando, ele vai avaliando. Bom, eu sou uma pessoa determinada, eu enfrento situações, sou otimista, ou eu sou covarde, eu sou inseguro, qualquer situação complicada eu fujo, eu tenho medo. São as experiências que ele está tendo, os enfrentamentos ou falta de enfrentamento, que faz com que ele tenha essa noção de si mesmo. Então, se nós ficamos fugindo da vida, se não procuramos melhorar, nós vamos ter uma avaliação negativa, nós vamos nos subavaliar, achando que somos incapazes, não é? Por causa das fugas que temos diante dos enfrentamentos da vida. Então, pensa nisso. Se estão acontecendo coisas na sua existência, não são sem motivo. Pensa o que você pode fazer, como enfrentar, em vez de fugir. Olha só, viver consciente significa querer estar ciente de tudo o que diz respeito a nossas ações. Estar consciente, as minhas ações, né? Eu sou uma pessoa amistosa, sociável ou destrutiva, pessimista, estraga prazeres? Como que você se percebe no relacionamento com as pessoas? Você é aquela pessoa que chega, todo mundo fica quieto? Ou que espalha a rodinha? Então, está mostrando que as pessoas não gostam da sua presença. Ou você é chamado para as rodinhas, né? Formou um grupo de amigos aqui, o pessoal, vem cá, tal, vem bater papo com a gente. Você é uma pessoa amistosa, uma pessoa que se dá bem com os outros? Olha só, o modo como nos encontramos pode ser mudado. Se você é uma pessoa inamistosa, uma pessoa difícil, você pode trabalhar para se tornar mais simpático, mais sociável. Depende do seu esforço. Então, nós temos que estar consciente disso. Bom, eu preciso melhorar nessa área, porque isso está prejudicando meus relacionamentos. Em vez de cair numa visão de destino pronto e acabado. O meu destino é passar por isso e não tem solução. Como não tem? Nós estamos evoluindo, nós somos espíritos em evolução, nós somos perfectíveis. O nosso estado atual é temporário e todas essas experiências estão agregando conhecimentos, valores, nós estamos melhorando. Então, para uma pessoa que não pensa nisso, já se vê que a primeira coisa a fazer é abrir a mente, é mudar os seus conceitos, não é? Saber que é possível melhorar como pessoa. Outra coisa, nossos propósitos. O que nós queremos da vida? É estar consciente disso, dos nossos propósitos. O que eu quero da vida? Né? Quando o indivíduo tem um objetivo, ele tem uma missão pessoal. Bom, meu objetivo é terminar a faculdade, entrar nessa carreira, formar família, fazer uma viagem, escrever um livro, fazer um jardim. O indivíduo tem uma missão pessoal, ajudar pessoas, esclarecer, dar educação, seja lá o que for. Então, a pessoa tem um propósito. Ela não vive ao sabor dos acontecimentos. Algumas pessoas, elas são encaminhadas por força das circunstâncias. Portanto, ela vai para lá, para cá, para lá, para cá, sem saber onde vai chegar. A pessoa que tem propósito, não. Ela tem uma mira, ela sabe onde está indo.
Outra coisa, o indivíduo estar consciente dos seus valores e objetivos, não é? Lutar pelos seus valores. Por mais que ele receba ofertas sociais e até de amigos, de parentes, que se contrapõem aos seus valores, ele se manter fiel à sua proposta, né? Então, por exemplo, o indivíduo que é honesto, ele não vai se vender por nada. O indivíduo que tem um propósito altruísta, ele não vai se deixar quedar pelo egoísmo que as pessoas vão propor. Que é isso, você tem que pensar em você, para de ajudar os outros. Não, você tem valores, você sabe o que é importante para a sua vida. Diferente das pessoas massificadas que fazem o que todo mundo faz. Bom, viver conscientemente implica respeito pelos fatos da realidade. Isso significa os fatos de nosso mundo interior, as necessidades, saber quando nós temos que suprir as nossas necessidades, vontades, emoções, né? O indivíduo sabe trabalhar sem negar estas necessidades, que vai gerar uma série de sofrimento, de perturbação, aí cai nos conflitos psicológicos. O indivíduo vai projetar, ele vai ver problema em todo mundo e os problemas são deles porque ele não sabe resolver. Então, o indivíduo que está consciente, ele vai trabalhando. Quais são as minhas necessidades? Necessidades afetivas, de autorrealização, de ter relacionamentos significativos, né? Necessidade de cuidar bem do meu corpo. Tudo isso é importante para que eu tenha uma boa saúde e uma boa existência, estando mais lúcido. Então, viver consciente é viver responsavelmente perante a realidade. Não temos de gostar necessariamente do que vemos, mas reconhecemos que o que é e o que não é, não é. Parece óbvio, né? Mas muitas pessoas negam a realidade objetiva, ela está lá, escancarada, ela nega, porque aquilo não entra dentro dos seus conceitos. Então, é o respeito à realidade. A realidade, às vezes, é que você está sendo duro demais com o filho seu e você tem que mudar. Que você não está sendo afetivo com a sua esposa, que você não está dando melhor no seu trabalho, que você poderia melhorar. Isso é realidade. Sem cair nas racionalizações, explicações que não explicam nada a situação e faz com que você tenha uma vida complicada, difícil no relacionamento com as pessoas. Então, pense em tudo isso que falamos sobre viver consciente. Veja se você pratica isso e começa a exercitar para ir incorporando na personalidade. Bom, se você quiser mandar um e-mail para o programa, fazendo as suas perguntas sobre o assunto que estamos ventilando aqui, tratando, você pode mandar para descomplicando@tvmundomaior.com.br ou entrar no site www.tvmundomaior.com.br e fazer aqui a sua pergunta para participar e enriquecer ao programa. Muito obrigado, descomplique a sua vida, melhore a sua autoestima para a sua vida ser mais significativa. Até o próximo encontro.